students, how is it going? I'm a teacher Andrea and I'm here with you. Estou aqui com vocês para mais uma aula de inglês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E falando sobre o objetivo da aula, coletar informações do grupo, perguntando e respondendo com auxílio do professor sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade, para compreender as diferentes configurações familiares, identidades e espaços sociais. Então, você sabe o que significa a palavra how em inglês? E aí, você já ouviu essa palavrinha? Sabe o que ela significa? Bom, é o que nós vamos aprender nesta aula. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná. O endereço da plataforma está ali, esse endereço digital. Você vai digitar o seu login e a senha. Nós estamos estudando nível 1, unidade 2, lição 1 e as expressões questões de opinião com how. Em seguida, você clica em começar. Se você tem acesso à internet nesse momento, consegue acessar a plataforma, faça esse acesso então e vai realizando as atividades juntamente conosco direto na plataforma. Se você não tem acesso à internet, não consegue fazer agora a aula junto conosco na plataforma, você pode acompanhar a aula e registrar as atividades que são escritas no seu caderno. Vamos lá? Let's go! Então, alunos, vamos iniciar com a unidade 2, lição 1, e hoje nós vamos fazer a tarefa 2, expressões, questões de opinião com how. Clica em iniciar, nós vamos assistir um vídeo, preste atenção nas informações passadas ali nesse vídeo. Algumas informações vão aparecer escritas na lateral para que você possa acompanhar. Good morning. Good morning, Carlos. How are you? I'm good. How are you, Joan? Fine, thanks. How's your class? It's good. The teacher's great. How many students are in the class? There are 8 students. Oh, okay. Well, good luck. Então, nós temos aqui algumas informações que foram ditas durante o vídeo. How many questions are there in the video? Quantas perguntas você conseguiu localizar aí nesse vídeo? Então, nós temos algumas, ó. How's your class? How's your class? Como é a sua aula? It's good. É boa, né? Ele respondeu. The teacher's great. O professor é ótimo. Temos mais uma pergunta. How many students are in the class? Quantos alunos há na sala? E aí, ele respondeu? There are 8 students. Há 8 alunos. E aí, ela deseja a ele? Good luck. Good luck. Boa sorte. Então, questões de opinião com how. Vocês viram que as duas perguntinhas que apareceram ali no vídeo são com how. Use how is ou how are para perguntar a opinião de alguém. Use a contração hows para how is. O how are a gente não consegue fazer contração. Só o how is que você pode abreviar para hows. Então, vamos observar os exemplos. How's your class?
Como é a sua aula? How's your teacher? Como é o seu professor ou professora? How are your classes? Como são as suas aulas? Veja que aqui nós estamos utilizando o plural, então eu não uso mais how is. How is é para o singular, how are para o plural. How are your teachers? Como são os seus professores? Percebeu então como perguntar a opinião de alguém em inglês? A gente usa então how is ou how are. As respostas, elas podem ser positivas, neutras ou negativas para essa pergunta que a gente está pedindo a opinião da pessoa com how. Como responder de forma positiva? Vamos ver alguns exemplos. How's your teacher? Como é a sua professora? She's good. Ela é boa. How are your classes? Como são as suas aulas? They're great. They are great, então elas são ótimas. Percebam então que good e great são palavrinhas que a gente pode usar para responder positivamente a essas perguntas de opinião. E agora, como responder de forma neutra? Então, de forma neutra, eu tenho alguns exemplos para vocês. How's your teacher? Como é seu professor? He's okay. Ele é ok. How are your classes? Como são as suas aulas? They're so-so. Então, so quer dizer mais ou menos. Vocês já devem ter escutado essa expressão, né, em filmes, em séries, né? So então quer dizer mais ou menos. Assim como o ok, né? Se eu respondo de forma neutra ok ou so, então eu estou dizendo assim, não é nem muito bom, também não é ruim, né? Não é bom, não é ruim, mas é um meio termo. É so mesmo, mais ou menos. E agora, como responder de forma negativa? How's your teacher? He's bad. He's bad agora, ele é ruim, né? Como é seu professor? Ele é ruim. Agora eu estou avaliando de uma forma negativa, né? How are your classes? Como são as suas aulas? They're terrible. Elas são horríveis. Então percebam que bad e terrible, ruim e horrível, eu vou responder quando eu quero colocar a minha opinião de que algo não é bom, né? Que é ruim ou terrível, horrível. Agora nós temos uma atividade. 2 alunos, Ella e Joey, estão falando sobre suas aulas. Ouça o áudio. Selecione a resposta correta. So, listen and answer. Nós vamos ouvir e escutar. Eu vou colocar o áudio para vocês escutarem inteiro e depois eu vou parando por partes para que a gente possa responder as questões. Good morning, Joe. Hi, Ella. How are you? I'm fine, thanks. But I'm busy. And you? I'm good. How's your English class? It's great. And how's your teacher? She's good. Her name is Miss Kelly. How are your classes? They're okay. Well, see you later. Okay. See you later. Bom, então vocês ouviram o diálogo todo da Ella e do Joey e agora nós vamos responder. Joy is. Então vamos observar se é so, great or busy. Good morning, Joe. Hi, Ella. How are you? I'm fine, thanks. But I'm busy. Então, but I'm busy. Então, I'm fine, but I'm busy. Eu estou bem, mas eu estou ocupado. Então, resposta correta. Joy's English class is. As aulas de inglês do Joy a aula de inglês do Joy é. Então, good, great or terrible. And you? I'm good. How's your English class? It's great. It's great, ele respondeu, né? Ótima. Joy's English teacher is. Como que é, então, a professora de inglês do Joy? And how's your teacher? She's good. Her name... She's good. E aí ele fala o nome dela, né? Então, vamos marcar good. name is Miss Kelly. How are your classes? They're okay. Então, agora, como são as aulas da Ella? They are okay.
E temos agora um exercício, uma atividade para que vocês respondam no caderno, para quem está sem acesso à plataforma. Quem já acessou a plataforma pode responder direto pela plataforma. Nós temos duas colunas, uma com pergunta, outra com resposta. Então você pode fazer no seu caderno numerando as perguntas de 1 a 4, ou de A até a letra D, ou então você pode copiar como está aqui e fazer ligando uma coluna com a outra. Veja a melhor forma para você fazer no seu caderno. Você vai então relacionar essas perguntas que estão na primeira coluna com as respostas da segunda. Vou dar um tempinho para que vocês possam resolver no caderno, já voltamos para corrigir. E aí, conseguiram responder? Vamos conferir então a resposta. How's your teacher? Estou perguntando, como é o seu professor ou sua professora? Então, no caso aqui é professor, porque a resposta está com he is ok, ele é ok, né? Então a gente já viu que essa é uma resposta neutra. How's your class? Como é a sua aula? Então, it's so, tá no singular, então a gente vai responder com it's. Ela é mais ou menos, outra resposta neutra. How are your classes? Como são as suas aulas? Então, plural aqui, they are great. Elas são ótimas. How are you? Como você está? I'm fine, thanks. Estou bem, obrigada. Agora, essa atividade nós vamos escutar e gravar a resposta que for correta. Então, listen, repeat and answer. Então, a gente vai ouvir, vai repetir, vamos gravar. Preste atenção na pronúncia, na entonação. How are you? How are you?
Então, como você está? Vamos gravar novamente. How are you? E a pessoa responde. I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. And you? Eu estou bem, obrigada. E você? How's your class? How's your class? Então, como está a sua aula? It's okay. It's okay. How's your teacher? How's your teacher? How's your teacher? Estou perguntando como é a sua professora. How's your teacher? She's great. She's great. Ela é ótima. Muito bem, alunos. Encerramos mais uma etapa. Congratulations! Então, alunos, tenho agora para vocês a proposta de uma atividade para nós praticarmos aí essa pergunta com how. Então, usando a expressão how, pergunte a seus colegas. Então, você vai imaginar que você está conversando, né, está num diálogo com uma pessoa e ela vai fazer essas duas perguntas para você. Como que você pode responder a essas perguntas em inglês? Então, how's your family? Está perguntando, né, usando o how para fazer uma pergunta de opinião. Como é a sua família? A outra pergunta, how's the community where you live? Como é a comunidade onde você vive, onde você mora? As respostas devem ser em inglês, ok? Então, você vai fazer essa atividade, tente fazer sem precisar escrever. Organize mentalmente as informações que você quer dar na sua resposta. Então, já pense aí, você vai dar que tipo de resposta, né? Uma resposta positiva, neutra, negativa. Pense que palavrinha, que vocabulário que você vai utilizar para essa resposta. Organize as suas ideias mentalmente. E depois, tente formular apenas de forma falada, de forma oral, a sua resposta como se você estivesse respondendo a alguém que tivesse feito essas perguntas para você. Eu vou dar um tempinho aí, é coisa rápida, para que você possa se organizar e formular a sua resposta oral. Nós já voltamos.
Então, gente, conseguiram formular a resposta e dar essa resposta, né? Falar a resposta como se você estivesse respondendo para alguém? É muito legal vocês fazerem esse exercício para ir treinando a fala, né? Então, eu vou dar aqui uma sugestão de resposta, como eu responderia, né? Claro que não tem certo ou errado aqui. Você vai dar a sua resposta pessoal, né? Mas se fosse para minha pergunta, eu responderia assim, né? Ó, how's your family? Como é a sua família? Eu, no meu caso, responderia assim, ó, it's great, I love my family. E na segunda pergunta, how's the community where you live? Como é a comunidade onde você mora? Eu diria assim, it's good. People are kind and friendly. As pessoas são gentis e são amigáveis. É uma forma de eu responder a essa pergunta dando a minha opinião. Ok? Nós vamos voltar para a plataforma agora para encerrarmos com a nossa atividade final. Vamos lá? Então, nós vamos voltar na unidade 2, lição 1, para fazer a nossa tarefa final, que é falando sobre sua aula. Nós vamos assistir o vídeo e respondendo as questões. Então, talk to your friend Amy. Converse com a sua amiga Amy sobre sua aula de inglês online. Ouça e grave a resposta correta. Hi, how are you? Então, hi, how are you? Então, ela está perguntando, cumprimentando e perguntando, como você está? Qual seria a resposta correta? Letter A, nice to meet you too. I'm fine, and you? Yes, she's great. Então, nesse caso, nós vamos responder a letra B. Eu estou bem, e você? I'm fine, and you? I'm good, thanks. How's your online English class? Então, ela diz que está bem e pergunta, how's your English class? Como que é a sua aula de inglês? Então, nós vamos responder letter A, yes, how old is your teacher? Or letter B, it's good, how's your English class? Or letter C, I'm fine, what's your name? Então, nesse caso, nós vamos responder a B, it's good, how's your English class? Vamos responder que é boa e vamos perguntar como é a aula de inglês dela. It's good, how's your English class? My English class is great. Então ela responde, my English class is great, a minha aula de inglês é ótima. E aí nós vamos dizer o quê? Letter A, how's your teacher? Letter B, what's your name? Letter C, I'm fine, thanks, and you? Bom, nós vamos perguntar agora como é o professor ou professora. Letter A, how's your teacher? She's good. Bye. Ela diz, she's good, ela é boa, e bye, se despede. Como nós vamos nos despedir da Amy? Letter A, goodbye. Letter B, how's your teacher? Or letter C, nice to meet you. No caso, vamos nos despedir com goodbye, letter A. Goodbye. 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 Muito bem, alunos, encerramos mais uma etapa. Congratulations! E aí, alunos, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a fazer perguntas usando o how. Então, nós vimos que nós usamos o how quando nós podemos fazer pergunta para pedir a opinião de alguém sobre determinada pessoa ou determinado assunto, certo? Bom, temos as referências. Por hoje é só, né? Por essa aula acabou, mas eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigada pela atenção. See you. Bye, bye.